Estamos iniciando uma nova gravação. Nessa parte mais teórica que nós começamos, essa parte nós estamos chamando de estruturas 2B. Meu nome é Roberto Justi Carvalho. Estamos fazendo um resumo teórico de material que é usado para a gente projetar e detalhar estruturas de concreto. É como se fosse a teoria técnica do concreto armado. Nós vamos falar de vigas, com flexão simples, obviamente, detalhamento da armadura longitudinal na seção transversal, depois ao longo da viga. Depois nós vamos falar de alguns detalhes, a questão da ancoragem, transpasse e a armadura transversal provavelmente vamos deixar para outro filme. Essa é uma continuação do que nós já fizemos. Vou participar de um curso agora em agosto, se der tudo certo, na Universidade Federal de São Carlos, que é o curso prático de aperfeiçoamento em projeto, cálculo e detalhamento de estruturas em concreto armado, com auxílio de programas de computador, né? Nós vamos usar o TQS. E quem quiser saber mais detalhes, está lá o link lá em cima da página, tá certo? E vale a pena fazer esse curso. Bom, nessa estrutura 2B, nós já tivemos algumas gravações desse projeto aqui, desse pequeno conjunto de filmes que nós estamos gravando entre final de junho e começo de julho de 2024. Nós fizemos um sobrado, como se projeta, como se lança a estrutura de um projeto, de um sobrado. Então, imaginando lajes treliçadas, unidirecionais treliçadas, vigas de concreto, pilar e a fundação em estacas. E aproveitamos também para mostrar como é que faz para se lançar a escada. Está lá nesse endereço do canal. Depois nós fizemos um início de debate de sistema estrutural, né? Também está no canal, a parte 1. Depois, na parte 2, nós iniciamos já a parte de cálculo propriamente dito, né? E chegamos até a laje, só que aí escolhemos fazer a laje maciça, porque no canal já existe material de laje treliçada. Então fizemos um vídeo que aparece como se pode usar ainda as tabelas de lajes maciças, usando a equação diferencial de quarta ordem e usando séries. E depois mostrando rapidamente, porque está em outro vídeo também, mostrando rapidamente como a grelha pode ser usada. E para ficar mais completo, fizemos um vídeo só de uma grelha equivalente a uma laje maciça e mostramos com as mesmas situações de contorno, como com a grelha a gente consegue chegar num resultado bom, permitindo então concluir que dá para a gente usar para outras situações a grelha equivalente. Então, nessa segunda parte, nós vamos dar uma sequência ao resumo de conhecimentos teóricos necessários, sem fazer demonstração, mas mostrando os conceitos, né, para calcular e principalmente detalhar estruturas de concreto armado. E nós já falamos das lajes maciças, o detalhamento da armadura dela, a grelha equivalente, que substitui quando a gente precisa as lajes maciças. Lá também falamos como é que calcula as lajes neburadas, qual é o modelo de cálculo, seja unidirecional, bidirecional. E vamos falar um pouquinho do material concreto. Nós vamos falar da flexão simples, o detalhamento da armadura longitudinal na seção transversal, depois ao longo da viga. Aí vamos falar do conceito de ancoragem e transpasse, deixando provavelmente para outro filme a armadura transversal. Bom, no material concreto, algumas coisas são importantes de ser relembrado. Tem muita coisa, mas pelo menos como se define a resistência característica do concreto.
E depois, a resistência característica à compressão do concreto aumenta ou diminui com o tempo? Com o tempo, né? Com a idade dele. Qual é a ordem de grandeza da resistência característica à tração do concreto? E, por último, só para fazer uma pequena recordação, qual é o valor da resistência de estrangulamento concreto? Então, inicialmente, como é quase de conhecimento de todos, a resistência característica do concreto à compressão, chamada de FCK, né, é um valor estatístico medido a partir dos corpos de provas ensaiados à compressão, e nesse caso o valor seria obtido por um conjunto de corpos de prova infinito, ou seja, tendendo a ser bem grande, e usando a distribuição de Gauss. E aí denomina-se resistência característica do concreto, a compressão, o valor que 95% dos resultados, quando você fizer um ensaio, um conjunto de ensaios de corpo de prova do mesmo concreto, vem acima do valor que nós vamos definir como aquele que é a resistência característica. Ou então, 5% apenas dos resultados estariam abaixo, tá certo? E ali no final, nós lembramos que, como existe esse problema da idade do concreto, era preciso definir uma idade. Foi definido 4 semanas, 28 dias. Então, a resistência característica do concreto, FCK, é aos 28 dias. Aí pergunta-se, essa resistência, como é que varia ao longo do tempo? Então, a resistência à compressão do concreto, ela aumenta, mas a gente só pode usar até aquele valor do FCK. O aumento que existe depois do 28º dia, nós não podemos usar. Então, está aqui, nós vamos mostrar depois essas curvas aqui melhor, mostrando concretos feitos com 3 tipos de cimento, cimento lento, normal e rápido, a variação ao longo do tempo. Vou mostrar com mais calma isso daqui. E depois nós precisamos dizer também que existe isso aqui é resultado de ensaio lento, de um ensaio praticamente instantâneo. Mas se você tiver um corpo de prova sob carga constante, ele vai resistir menos, que é o efeito Risch. E é por isso um dos motivos que a gente usa 0,85 de FCD. Lembrando que FCD é o FCK dividido por um coeficiente de segurança, gama C, normalmente 1,4. Então a gente usa mais uma redução para levar em conta que a resistência do concreto cai ao longo do tempo, ok? Bom, agora é importante a gente sempre lembrar que a gente usa concreto armado, usa o aço, porque a ordem de resistência da característica tração do concreto é cerca, mais ou menos, 10% da compressão. É pouco, por isso que nós falamos da armadura. Onde houver tração, que eu leve a armadura. E, por exemplo, a resistência média do concreto pode ser tomada empiricamente, se você não tiver resultados, como 0,3 de FCK elevado a 2/3 de MPa. Na norma existe uma série de fórmulas que todas as demais características do concreto podem, se não forem feitos ensaios, ser utilizadas expressões empíricas para se determinar. Uma delas é a resistência à tração. Então, por exemplo, para 20 MPa, um concreto 20 MPa, que é o menor concreto que a gente pode usar, vai dar uma resistência de 2,21 MPa, usando aqui a fórmula. Ou seja, chegará em 11%, é aquilo que nós falamos, em torno de 10%. E a resistência de solhamento? A resistência de solhamento nós vamos encontrar algumas fórmulas que falam em resistência ao cortante. E aparece o tal. O tal seria uma tensão de solhamento, seria uma força dividida pela seção em que a força é paralela. Mas no concreto não existe ruptura por cisalhamento. Vai ser por compressão diagonal ou tração diagonal. No aço existe. Então vocês pegam na internet e peçam para ver lá ensaios de resistência ao cisalhamento de uma barra de aço. Vocês vão ver que existe e o comportamento do material
aço permite que as seções se deslizem uma em relação à outra. No concreto, se a gente tentar fazer um ensaio parecido, nós vamos ter ou o esmagamento do concreto com pressão diagonal, ou, o que é mais provável, pelo valor baixo, a tração diagonal. Essas definições, pelo menos a primeira, estão na página 34, a quarta edição do nosso livro, lá, meio do Jasson, e na página 50, na versão mais nova de 2023. Bom, vamos continuar, só para relembrar, todos vocês já sabem dessas características. Existe uma outra característica importante, que e como a gente não usa programa para fazer isso, normalmente a gente faz essa verificação, tem que modificar, porque os programas profissionais não foram feitos exatamente para fazer esse tipo de verificação. Quando a gente precisa fazer uma verificação abaixo de 28 dias, a norma prescreve que você use um valor que seria o FCK dividido por o FCKJ dividido por um gama C. O de 28 dias é o FCD, vai ser o FCK dividido por gama C. Para um valor diferente de 28 dias, menos de 28 dias, nós vamos usar um FCKJ com o respectivo FCD. Então, cuidado, o FCKJ é a resistência característica a J dias de dar, sendo J o número de dias menor que 28. Então, nós temos um beta 1, que, de novo, também vai me dar resistência à compressão com tempo diferente de 28 dias. E é empírica essa expressão. Essa expressão aqui, beta 1, esse exponencial é E elevado a S, que é um coeficiente que depende do tipo de cimento que está sendo usado no concreto, e o restante da expressão aqui, T, é dado em dias. E os valores de S são esses aqui. Esses valores são, obviamente, a favor da segurança, e quem trabalhar numa empresa que faz bastante corpo de prova, ensaia bastante corpo de prova, como as empresas pré-moldadas, pode usar essa expressão para caracterizar o valor de S do concreto da empresa, já que o cimento é sempre o mesmo, os materiais são sempre os mesmos, o pessoal que faz, o equipamento, enfim. Você pode chegar numa curva melhor que da norma, tendo muitos resultados. Uma empresa de pré-fabricado, via de regra, tem uma prensa e acumula muitos resultados copo de provas. E o que é melhor, para 24 horas. Essa fórmula aí, para menos de 3 dias, ela vai dar muita variabilidade. Né? Então, é até importante que se faça uma fórmula baseada nos seus experimentos. No livro estão na página 49 e 50 da quarta edição e 69 a 70 da quinta, essa expressão. Vou fazer 2 pequenos exercícios para mostrar para que se faz isso, o que se tem, por que a norma presta bem atenção nisso. Bom, antes de fazer o exercício, deixa eu mostrar aquela curva aqui, melhor, mais ampla. E aqui nós temos 3 concretos feitos com cimentos diferentes, mas a condição é que fizesse 28 dias com a mesma resistência, para a gente poder compará-los. Aí a gente vê que tem esse, que é o lento, né? Ele começa com uma resistência bem menor, não se usa esse tipo de cimento para fazer pré-fabricado, por exemplo. Se eu preciso de velocidade na minha obra, vou evitar, mas ele geralmente tem uma capacidade melhor de combater a corrosão. Então tem algumas desvantagens e depois vocês vão ver que tem outra vantagem. E esse daqui é o vario, o cimento mais resistente inicialmente, e esse o verde é o normal, que é o mais usado. Depende das regiões do país, obviamente. Então vocês vejam que o lento ele chega a um valor bem mais alto no final. 10.000 dias que a gente considera tempo infinito. E o rápido termina pior. Bom, de qualquer maneira, nós não podemos usar esses valores que estão para cá para cálculo, para projeto. Para verificação, para cálculo,
de peças com menos de 28 dias, de elementos com menos de 28 dias, nós somos obrigados a usar aquela expressão anterior. Mas acima, nós não devemos, poderíamos para fazer alguma previsão, para um valor de ensaio, mas não devemos usar para cálculo, porque isso justamente é uma maneira de usar só o 0,85 precedendo o FCD. Então, o efeito Rich está sendo considerado na hora que a gente não considera esse aumento aqui. Ok? Então, isso é importante. Nós só trabalhamos com FCK ou FCKJ. Não existe um valor de característica de resistência acima de 28 dias. O tempo finito é 28 dias. Bom, vamos fazer um exercício bem simples e também, vamos dizer assim, bem resumido. O ideal é fazer contas mais sofisticadas, mas isso aqui já dá uma noção por que você tem que usar aquele valor. Então, o exercício é o seguinte: é possível retirar o escoramento de uma laje concreto armado em 3 dias? Imagina-se que na laje maciça de concreto, de 10 cm de espessura, ela foi projetada no tempo finito, que é assim que a gente faz, no tempo de 28 dias, para resistir adequadamente, ou seja, toda a quantidade de aço para resistir às cargas previstas aos 28 dias estão lá presentes. Além do peso próprio, um revestimento de 1, ele não vai estar a 28 dias, vai estar depois, mas o cálculo a gente vai fazer com FCK. E ação variável ou acidental de 1,5 kN por metro quadrado. Considerar o uso de cimento comum. Ok. Bom, o cálculo pode ser feito, né, sem considerar a possibilidade de usar coeficientes menores. Porque para situações temporárias ou construtivas é possível considerar um coeficiente de majoração de ações menores. Tem lá no livro, tem na norma. Nós não vamos fazer isso, até porque depois ele vai cancelar da maneira que a gente faz o raciocínio. Então, olha, tempo finito eu vou ter 1,4, podia ser menor, SG1, SQ, SG2. Vai dar 1,4 vezes 0,10 vezes 25 mais 1, 2,5. Então fica 1,4 vezes 5. Eu deixei 1,4 aqui, não fiz a conta porque vai cancelar. Isso é para o tempo finito, foi o que o projetista previu, e 28 dias também. Né? Quando eu retiro o escoramento, imagino que só vai ficar nessa laje o peso próprio dela. Eu preciso saber qual é o esforço que tem nela nesses 3 dias, no terceiro dia de idade do concreto. Vai ter apenas o peso próprio, então 1,4 vezes 2,5. Portanto, se eu considerar uma variação linear, né, para fazer as contas, na data de 3 dias, a resistência do concreto tem que ser na mesma relação que o carregamento. Então, olha lá, vou fazer o carregamento que terá aos 3 dias, que é o peso próprio, com o carregamento que terá aos 28 dias. Nesse caso, dá 0,5. Bom, agora basta eu fazer o seguinte: para o terceiro dia, eu verifico qual é realmente a resistência desse meu concreto usado por cimento comum. Vou aplicando a fórmula, cuidadosamente, obviamente, né? Lembrando que esse número aqui, eu vou ter praticamente 0,6, 0,598. Isso significa que a resistência do concreto ao terceiro dia de um concreto feito com cimento normal é cerca de 60% da resistência que ele vai ter aos 28 dias. Ora, como nós temos uma relação de 0,5 entre os carregamentos, a minha resistência do concreto, nessa data, os 3 dias de idade do concreto, vai estar maior que a relação que eu precisaria. Então, eu posso assegurar que é possível tirar o escoramento nessas circunstâncias. Vamos fazer aqui agora um mais complicado, um exercício mais complicado. É claro que nós vamos ter que recorrer a outras teorias e que não vamos explicá-las, vamos só nos referir a uma publicação que é Estruturas de Edifícios de Concreto Armado submetidas a ações de construção. O José Fernão Miranda de Almeida Prado, São Carlos, na USP, né? É um doutorado de 1999. Então, entre outras coisas, estudou como é que ao você fazer um prédio, é comum você fazer em
em ciclos, né, de alguns dias. Você faz a primeira laje, deixa o escoramento, conforme começa a fazer a segunda, vai tirando os coros depois de uma certa data. Bom, tem toda uma maneira de fazer que está descrito lá na tese dele. E para esse ciclo de 7 dias, para qualquer tipo de ciclo, existe 3 tipos que ele cita lá no trabalho dele, uma análise sequencial que ele vai levando em conta que só tem um andar, se tem 2 andares, se tem 3 andares, isso dá diferença no cálculo, não, só no cálculo normal que a gente faz a estrutura como um todo e com só o valor de FCK. Mas na prática, quando está construindo, não é isso que acontece. Depois tem um método simplificado e outro aproximado. Um deles aqui, ele leva em conta a variabilidade do módulo da cidade, que vai ser considerado também em função da resistência do concreto que vai se alterando. Bom, é importante dizer que esses números que ele coloca aqui, ele investigou, segundo biografias, fez um estudo também. Enfim, são números que me dão, em termos de G1, da laje, por exemplo, se for na área sequencial para essa situação, com 2 lajes apoiadas na primeira, que foi retirado o escoramento, um ciclo de 7 dias, o ciclo influencia, nós teríamos no primeiro processo 1,45 de G1, ou seja, a laje não teria G1, mas também não tem que ter G1, porque na medida que o concreto vai tendo uma idade, né, mesmo que seja de 1 dia, 2 dias, a laje vai começar a jogar carregamento dela para vir e essa do si vai jogar pilar. Então, na pior das hipóteses aqui, que é o que nós vamos considerar, nós vamos ter na laje, no 21º dia, o ciclo aqui é 21º dia de construção, o ciclo é de 7 dias, 1,718 de G1 atuando na laje. Ok? Muito bem. Então vamos lá ao enunciado. Uma estrutura de um prédio de múltiplos pavimentos tem seus pavimentos executados num ciclo de 7 dias. Imaginando que a situação crítica do mesmo, feito as considerações, é dada por esse esquema aqui. E nessa situação, essa laje é que está mais desfavorecida. 2 lajes sendo apoiadas na primeira. Observe-se, vamos fazer isso, né? Vamos pegar o valor de 1,718, que é mais desfavorável. Considerando então um cálculo simplificado, bem linear, eu posso retirar o escoramento dessa maneira. Essa laje poderia estar sem escora nesse momento. Ele ainda acusa que G1 é 0,5 da carga total. Acho que nós não vamos usar esse dado. Bom, muito bem. Não considerando algumas coisas com peso de escoramento, coisa do tipo, usando aqueles números que o Fernão deduziu e tirou de biografia, como é que nós calcularíamos ações no tempo finito? Seria 1,4 de SG1, SG2, SQ. Mesma coisa que nós fizemos da outro cálculo. Estaria isso daqui. Bom, após a retirada do escoramento, despesando o peso do escoramento, que possa ser da primeira laje, o que vai atuar na primeira laje? Vai atuar só o G1, mas não é o G1 só. É o G1 mais o peso das outras lajes, que corresponde a uns 728. Então, nós vamos ter 1,4 de 4,295. Essa é a ação que estará na laje nessa data que eu termino o terceiro ciclo. Né? Esse valor de 1,718 está lá no slide anterior, foi tirado do gráfico feito por Prado, apresentado por Prado, figura. Então, fazendo uma tabela aqui, ó. Em 28 mais dia, aquela laje aquela primeira laje, ela resistiria a 1,45. Nessa fechada do ciclo, os 21 dias de construção, nós temos atuando nela 1,4 vezes 4,295. Né? E aqui a resistência concreta é FCK, porque nós estamos no 28º dia. E aqui não vai ser beta 1 vezes FCK. Então eu vou calcular qual é o beta 1
que eu preciso para que, se eu tiver essa relação atendida, portanto a laje resistindo, eu resolvo o problema. Vou chamar isso de beta 1 asterístico. Então, fazendo as contas aqui, fazendo a proporção linear, que é uma simplificação, obviamente, eu vou obter um beta 1 de 0,86, praticamente 0,86. Basta agora eu verificar o que realmente aquele concreto da primeira laje resiste. O único problema aqui, que tem que tomar cuidado, que eu não falei ali, é 14 dias. O ciclo da obra está 21 dias, mas nós levamos 7 dias para fazer a primeira laje, para concretar a primeira laje. Portanto, essa primeira laje, quando estiver no final do ciclo, ela está com 14 dias. Toma cuidado para isso, não vai colocar 21, senão você vai errar o cálculo. Eu fiz isso da primeira vez. Então, a resistência do concreto da primeira laje, que a gente deve considerar, é os 14 dias. A idade dele é de 14 dias, a obra tem 21. Vamos ver se é superior. Colocamos aquela expressão de beta 1, ainda por cimento comum, e chegamos à conclusão que dá 90% da resistência. Ora, se eu tenho aquela data, 14 dias, 21 dias de construção, 14 dias de idade da laje primeira, com aquela carga que nós tiramos da teoria do Prado, nós podemos dizer que há segurança. Ok? A segurança eu posso fazer esse ciclo. Quem quiser rebuscar mais isso, coloca tudo isso em Excel e deixa o T como incógnita. Né? Faz atingimentos, né? Fazendo que essa relação se cumpra, mas tudo em função do T. E aí você vai ver que para empatar um com o outro, não ficar assim, 0,90 e 0,89, para os dois ficarem, por exemplo, 0,90, o Excel vai dizer para a gente qual é a data. Eu não me lembro agora quanto que dá exatamente, mas dá um ciclo de 6 dias, 5 e pouco, não dá para baixar para 5 dias, por exemplo. Isso é interessante porque, embora o cálculo não seja completo, e também tem que levar em conta o seguinte, quando muda o ciclo, aqueles números podem mudar também. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma pista se eu teria capacidade de mudar para 7 dias. Uma outra maneira era aumentar a resistência. Né? A resistência de cálculo sei lá, 20 MPa, você trabalha com 25 ou 30, desde que isso não te custe muito caro, e você pode tirar o escoramento mais rápido. Bom, está aí visto que como aquelas definições de norma influenciam nas nossas verificações. Quer dizer, para a estrutura de um modo geral, só 28 dias. Vamos para frente agora. Vou falar do roteiro de VIX. Primeiro a gente tem que fazer a análise, que é o cálculo dos esforços, momento cortante, e a verificação dos deslocamentos. Deslocamentos nós não vamos fazer nessa coleção de filmes. Tem já, acho que um gravado, que está no final do 4º capítulo do livro. A parte final do 4º capítulo tem dois exercícios de lajes unidirecionais, esterilizadas, em que se faz verificação de flecha. Lembrando que os resultados dão grandes, porque nós fazemos lá a ponderação, a consideração, os apoios são rotulados, que não existe largura de apoio, não existe parede pedindo que a laje gire. Então, são valores a favor da segurança. Bom, depois nós vamos determinar por trama a sequência IS, se a gente estiver fazendo à mão. Os programas podem ser que façam um pouco diferente, porque eles usam muito cálculo numérico. Para eles é mais simples fazer, às vezes, por cálculo numérico. Nós vamos determinar trama a trama quem são os valores máximos e mínimos de momento e cortante. Depois nós vamos calcular a armadura, a seção transversal dos valores máximos e mínimos, né? E fazer as diversas verificações. Então, com isso eu defino quem são as armaduras nas seções mais solicitadas e como elas são detalhadas. Depois disso, aí sim eu vou fazer o detalhamento dessas barras ao longo da pipa. E aí temos que usar toda a teoria técnica do concreto armado. Nós vamos ter que considerar a ancoragem. Vamos ter que também fazer outra coisa, que é a translação do diagrama. Mas isso nós vamos falar mais para frente. E, por final, a gente calcularia a armadura transversal, que, como eu disse antes, vai ficar para outro filme.
Bom, algumas perguntas aqui. Dado o momento fletor, seção transversal, resistência do concreto, resistência do aço, o CG do aço que vai ser tracionado, o que eu posso calcular? E, dado o esforço cortante, a seção transversal, resistência do concreto, resistência do aço, o que eu posso calcular? Bom, esses são os problemas mais básicos que nós temos, que é calcular o valor de AS, ou seja, a quantidade de armadura necessária à seção que tem esse momento. Veja que isso é uma seção que tem momento máximo e mínimo, senão isso vai dar problema depois, mais para frente, nós vamos ver. E o cortante hídrico, nós vamos pegar por uma seção e em torno dela nós podemos calcular os estribos, por exemplo. No caso de laje, né, a gente calcula os estribos, se está muito pouco, a gente usa uma quantidade mínima. Em viga sempre é necessário os estribos, nem que seja em quantidade mínima, para evitar rupturas bruscas. Porque vai haver tração no concreto, né, e existe o risco de ruptura brusca. Nas lajes, principalmente as maciças, o cortante é mais baixo, é bem baixo. Então, nós fazemos uma verificação. Se o cortante for abaixo de um certo limite, nós nem colocamos armadura transversal. Então, laje pode não ser necessário. Agora, nas nervuradas, algumas vezes, né, é necessário calcular a armadura transversal, colocar a armadura transversal. Então, em viga sempre tem armadura transversal, em laje, às vezes não. Muito bem. Vamos definir viga para ficar bem claro. Aí que é o problema, não dá para definir muito bem viga. A viga é um elemento com uma dimensão, um comprimento muito maior que as outras duas, que seria a base da seção transversal e a altura da seção transversal, submetida predominantemente a uma flexão, em geral normal. Nós vamos trabalhar aqui com viga, com flexão oblíqua. Existem alguns elementos, mas a maioria das vigas trabalha com flexão. As obras usuais trabalham com flexão normal, ou seja, o plano do carregamento contém um eixo principal da nossa seção transversal. Né? E o que é importante, se tiver compressão, ela é pouca. Em geral, nem tem compressão. Tá? Porque o pilar vai ter uma mesma definição em termos geométricos. Porém, a diferença é que o pilar está fortemente comprimido. E pode ter um momento, ou não. Em geral tem, porque não há como você evitar excentricidades, enfim, sempre vai existir um momento, mesmo que seja pequeno. Então, a grande diferença de pilar e de viga é a quantidade o esforço predominante, se é de compressão, se é o normal ou se é de flexão, ok? Por isso que a própria norma diz que em algumas situações é difícil. O pilar de um barracão, ele pode ser calculado como viga quando bate o vento. Então, a melhor postura para isso, se tiver dúvida, calcula com viga, calcula com pilar. Tá? Vamos adiante. Ambos, né? Quer dizer, ambos, tanto pilar como viga, vão precisar de armaduras longitudinais transversais. No caso da viga, as armaduras longitudinais fazem todo o papel da parte tracionada, às vezes também ajudam na compressão, e as transversais fazem o papel para pegar o esforço transversal. Né? Isso quando são necessários, senão é mínimo também. E no pilar já é diferente. A armadura trabalha bastante e na maioria das vezes a compressão ajuda o concreto. Onde houver compressão excessiva, leve a armadura. Onde havia tração, que eu levasse a armadura. Mas onde houver compressão excessiva, que é o caso do pilar, para não ter que usar uma ação imensa, eu uso a armadura. Para que essa armadura não flambe, principalmente para isso, nós usamos estribos. Bom, para calcular a armadura na seção mais solicitada, eu posso usar uma teoria bem simples, que é o equilíbrio na seção transversal para flexão simples, né, não é composta, ou seja, não tem normal, né, e uma flexão também chamada normal, porque o plano de carregamento contém um eixo principal de inércia. Então, dados MD, momento de cálculo, FCK, resistência característica concreta, tensão de escoamento do aço, valor da largura
e o D, que seria a distância do centro de gravidade da armadura, se é que nós podemos colocar, depois vamos perguntar isso, até a borda comprimida, nós vamos pedir a quantidade de armadura necessária na seção. E já adiantando, colocada na região tracionada. Bom, o equilíbrio se faz dessa maneira. Usamos geralmente o diagrama retangular para ficar mais fácil. A dedução tem lá naquelas páginas 126 ou 113, dependendo da edição. Né? Ao fazer o equilíbrio somatório de forças horizontais de momento, nós chegamos a essa equação que dá a posição da linha neutra, ou seja, os pontos que não tem nem deformação compressão nem deformação tração. Eles não têm deformação, não têm tensão. São os pontos que têm tensão nula. Tem uma distância da borda mais comprimida de x. É uma equação de segundo grau, cujo valor de x a gente acha, posteriormente achar z, função de x. E aí chega a ser a armadura. Bom, essa armadura nós chegamos simplesmente usando o momento fletor na seção. Né? Mas nós vamos ver que nem sempre isso é a resposta. Isso só é verídico quando nós estamos na seção mais solicitada. Seção de valor máximo ou mínimo. Bom, as barras longitudinais, botam lá no transversal, né? Elas podem ficar juntas. Eu passo por uma barra colada na outra. Elas devem ficar próximas à face superior ou à face inferior. Para efeito de cálculo, elas podem ser consideradas um único ponto, concentradas em um único ponto. Bom, então, respondendo, a norma prevê até feixes de barra, mas hoje em dia não é mais usado. Hoje a gente deixa espaço entre as barras. E vamos falar daqui a pouquinho. Vai aparecer aí como é que faz esses espaçamentos. Bom, elas devem ficar próximas da borda superior ou inferior. Bom, quem responde isso é o momento vetor. Se o momento vetor naquela seção negativa, as barras estão lá em cima. Se for positivo, estão lá embaixo. E se por uma situação eu tiver ação de vento, tiver as duas coisas, aí eu tenho que pôr a armadura lá em cima e embaixo. Tem que fazer o cálculo com duas possibilidades, né? Tem que fazer, quando tem envoltória de sócio, eu tenho que fazer para as duas situações. Bom, de uma maneira geral, para os pontos que têm momento máximo, eu tenho que calcular a armadura, verificar se ela está acima da mínima e da máxima. Então tem lá no capítulo 4, no começo do capítulo 4, vocês verificam, tem na norma também. Só que a vantagem do livro é que ele está organizadinho didaticamente. Quando você lê, está quase tudo lá. Eventualmente, alguma coisinha fugiu. Eu acho que não. Está tudo lá. Então, você vai buscando um capítulo no outro, porque a norma não foi feita, obviamente, para ensinar. Ela foi feita com uma certa organização, mas é até difícil colocar. Nós vamos daqui a pouco falar de Tracy de Mersch, embora isso vai ser realmente discutido no outro filme. Então, a armadura tem que ser maior que a mínima. Se não for, a gente coloca a mínima. Tem que ser menor que a máxima. A mínima para evitar um colapso rápido, né? Colapso sem aviso. A máxima para evitar que nós não tenhamos concreto armado. Passamos a ter armadura mista, ou peça metálica mista. Ou seja, tem tanto aço que esses comportamentos que nós usamos aqui para detalhar, essas deduções todas já não valem mais. Então, cuidado. Dificilmente a gente em viga consegue pôr mais que a armadura máxima. Um pilar, se bobear, você consegue colocar. Consegue não. Geometricamente consegue, mas não deve. Bom, então a gente detalha a armadura na seção transversal e aí considera as limitações de espaçamento, tanto na horizontal quanto na vertical. Por que eu preciso fazer isso? Em primeiro lugar, para dar aderência às barras. O concreto tem que aderir ao aço. E nada mais razoável e justo que ele esteja separado, duas barras estejam separadas por concreto. Daqui a pouco vai aparecer bem isso numa figura, né? E também para deixar passar o concreto, senão você não consegue concretar sem nicho de coragem uma viga. E o cobrimento também, não podemos esquecer do cobrimento. O cobrimento mínimo, que é sempre
face mais externa de uma armadura, no caso de laje, é a armadura longitudinal que está por baixo, ou por cima ou por baixo, né, que é a armadura longitudinal. Face dela em relação à borda. No caso de viga, é a face do estribo. Né? Então, o cobrimento tem que ser, tem os valores também mínimos, todos lá no primeiro capítulo do livro, juntando o primeiro capítulo, o quarto. Você tem para evitar que a peça dure menos, possa sofrer corrosão durante a vida útil dela. Verifique-se a altura útil. A altura útil, o que vem a ser? É onde está o centro de gravidade da armadura. A gente vai considerar a armadura concentrada em um ponto, isso respondendo já a outra pergunta. Verificamos se aquela que foi arbitrada no começo do cálculo se mantém. E verifica se vale usar, se não estamos quebrando nenhuma regra da norma, e a regra é muito simples, que se tiver uma barra com mais que 10% da altura da viga, longe do CG, não dá mais para considerar como se fosse toda a armadura num ponto só. Aí tem que fazer um cálculo mais sofisticado. E a altura útil é que a gente arbitra como está calculando, e na hora que vai detalhar, pode ser que não bata o valor, aí tem que refazer, na maioria das vezes. Aí ainda tem alguns detalhes construtivos, que se a viga for acima de 60 centímetros, existe um grande espaço entre a região comprimida do concreto e a região tracionada das barras. E onde está comprimida não tem fissura. Onde tem as barras, verificadas depois da fissuração, que nós vamos falar em seguida, estão, de certa maneira, combatendo a fissura. E se não tiver barra no meio dessas duas, por exemplo, quando a viga for maior que 60 centímetros, então não manda colocar o que chama-se armadura de pele, para diminuir, enfim, evitar uma fissura grande na alma, parte mais fina da viga. Se houver fissuração, em geral há, tem que se verificar se não há fissuração, abertura excessiva de fissura. Certo? Isso daí, normalmente os programas não fazem se não entrarem num modo não linear. Tá? Cuidado com isso. Mas, via de regra, passa. São poucos casos que a gente tem uma fissuração inaceitável. Ou seja, abertura de fissuras acima do valor prescrito pela norma. Está tudo lá no capítulo 4. E aí, quando você faz o detalhamento, por exemplo, do exercício que nós fazemos lá, você tem a seção transversal, por exemplo, no vão. No vão, imagina uma viga contínua. No vão, o chão tracional está aqui embaixo. Vocês estão vendo que tem 6 barras aqui longitudinais. Né? E somente 2 lá que se caracterizam por uma armadura de porte-estribo. Tem uma função, mas basicamente vamos pensar que ela aqui é só para ajudar a posição do estribo. E aqui nós temos, como a viga é alta, nós temos uma armadura de pele. E ainda assim, ele não tem, só tem 2 camadas. Aqui não, tem 3 camadas. Mesmo assim, a distância do CG das barras não é muito longe da barra mais afastada, da maneira que der mais 10%. Vocês vejam que a armadura que vai de pele seria na região tracionada. Então, isso aqui bagunça um pouco o detalhamento, a gente acaba simplificando, ou faz ao longo de toda a viga, essas armaduras, que são pequenas, né? Ou faz um trecho da viga com esse tipo de armadura e outro trecho com esse tipo. Muito bem, vamos avançar. Aí vocês viram que tem armadura na parte de baixo, que é um momento positivo, e aqui tem um momento negativo. Em cima do apoio, normalmente nós temos um momento negativo. Bom, aí vem uma pergunta. Aquelas barras que nós vimos lá, será que nós vamos levá-las até o fim? Tínhamos aqui um desenho anterior. 3, 6, 9 barras, né? Não mais. 3, 6, 9, 12 barras. Tem 12 barras e apenas 6 no positivo. Mas vai até o final? Está parecendo que não. Aqui, ó, faltou o porte-estribo. A gente vê o desenho, né? Depois lá no livro tem que colocar. Aqui eu não esqueci de colocar. Depois preciso ver o desenho do livro se foi esquecido. Bom, então a pergunta agora é se vai até o final ou não. Tá?
Bom, se você conhecer o diagrama de momento vetor, eu posso, né, pegar aquelas barras de seção transversal e levar num comprimento onde só o diagrama me pede aquelas barras. Por exemplo, o diagrama tem um trecho negativo e outro trecho positivo. O trecho que for positivo eu não vou pôr barra negativa, pelo menos só os que precisam compor lá para um participio, mas não preciso colocar armadura, e vice-versa. E para provar isso, as primeiras estruturas vigas feitas por Mush, que tem um livro dele lá de Reinforced Concrete, de 1910, trazia o detalhamento de uma viga. Olha lá o detalhamento. Esse cuidado todo de fazer as barras só com o comprimento necessário, e nesse caso até usando um cavalete. A barra vem aqui, pega o positivo, depois dobra, pega o cisalhamento e continua pegando o negativo. Hoje não se faz mais cavalete, não é prático, embora tem alguma vantagem. Vocês vão ver que ele atravessa perpendicularmente as fissuras de cisalhamento. Mas, enfim, as vantagens que ele tem não superam as desvantagens que ele traz. Mas é só para mostrar que desde 1910 já é uma característica das estruturas de concreto armado, né? A gente ter esse cuidado de não levar as barras até o final discriminadamente, que haveria um custo maior. Mas dá um trabalho imenso fazer isso aqui. É que os programas profissionais acabam fazendo para nós. Bom, algumas dúvidas então. Se eu tivesse esse ponto no mesmo tramo, tenho ponto de momento negativo e o ponto de momento positivo, sei a quantidade de armadura que está aqui, sei a quantidade de armadura que está lá. Numa seção essa, o que eu vou fazer? Eu preciso detalhar que tipo de armadura. Se o diagrama for só esse, é uma armadura positiva, né? Aí a pergunta é, como é que eu faço? Eu defino analiticamente, eu faço alguma conta, que, por exemplo, deu 6 barras, aqui eu vou fazer a conta para ver quantas barras deram. Ou tem outra maneira de fazer isso. Eu posso checar em todas as armaduras, pegar a positiva e a negativa e saber quanto que eu vou precisar. Deixa eu intermediar. Isso de forma geométrica. Será que existe uma maneira mais simples? É claro que vai ser aproximada, mas se for simples, talvez resolva melhor para a gente. Muito bem. E para calcular o momento aqui, a armadura na seção S, nós vamos pegar esse momento que está aqui e eu falo para vocês que não. Se eu quiser calcular analiticamente, eu não devo pegar esse momento aqui. Esse momento aqui, sei lá, deu 15 kN vezes metros, eu não posso usá-lo. Eu tenho que pegar de uma outra seção. Pode parecer loucura isso, mas não, vocês já fazem isso, né, que vocês não lembram. Bom, como é que ficam as barras longitudinais aqui? Pelo jeito, vai ter um trecho aqui, né, vai ter um trecho aqui com barras longitudinais negativas, nem todas com esse comprimento B, e vai ter um trecho de barras positivas, nem todas com comprimento A e C. E aquela pergunta, né, como é que fica para eu calcular uma seção essa? Eu faço aquela conta que nós mostramos lá, calculo X, pego o momento, calculo X, calculo Z, calculo S. Não, não é assim. Então, para a gente chegar no que a gente vai fazer, eu vou passar com aquela teoria que nós tínhamos lá, de equilíbrio de momento na seção, eu vou mostrar uma coisa que é importante, né? E se você tiver na aula e precisar fazer uma coisa dessa, você pode fazer tendo já certeza. Depois você faz na mão e compare. Olha, imagina uma mesma seção que eu tenha um momento de 100 kN e tenha um momento de 50. Mesma seção, altura útil mesma, secão mesmo, passo mesmo. Se eu calcular a expressão correta, aquela que está lá no slide lá de trás, eu vou obter para a seção com 100, 8,3 cm² necessários. E para 50, 3,8. Agora vamos partir do pressuposto que eu não tinha calculado para as duas seções.
Eu sei que nessa seção tem 100 centímetros, tem 8,3 centímetros quadrados e um momento de 100 kN. Eu vou tentar chegar na armadura aqui de baixo sem fazer a conta, aquela equação de segundo grau e tal. Vou fazer uma regrinha de 3. Eu estou, então, interpolando o valor maior, chegando para o valor menor. Faço uma regra de 3 e chego numa armadura de 4,15. Fazendo linearmente, partindo de 100 do 8,3, eu chego a 4,15. Mas o valor real era 3,8. Então eu fiquei a favor da segurança. Então, agora vamos repetir a mesma coisa, fazendo o contrário. Eu vou pegar a seção que eu tenho, com 50 kN, tinha dado 3,8. Eu quero saber quanto é que vai dar para a mesma seção, 100 kN. Vou fazer uma extrapolação. E ao fazer a extrapolação, eu chego em 7,6. Quando necessário, para 8,38. Então, o que acontece é que a gente, se faz uma extrapolação, a gente fica contra a segurança. E se faz uma interpolação, nós estamos a favor da segurança. Então, isso vai ser usado para fazer o detalhamento. Nós vamos fazer uma interpolação linear para achar as quantidades de armadura nas seções intermediárias, a partir da seção máxima. Então, nós temos sempre no momento máximo e no momento menor. Então, aqui está repetindo, eu só queria desenhar um diagrama de momento, e aí chegou à conclusão que precisaria de 5 barras. Tá? E aqui ele repetiu aquela brincadeira, tá? Para mostrar que a gente tem que partir do momento maior, colocar o comprimento que é necessário, então o comprimento aqui não é exatamente, seria zero aqui se a gente pegasse isso. Vocês vão ver que tem que considerar outras coisas além do diagrama de momento. Aqui, quando eu caio com 1/5 do valor do momento, eu tenho uma outra barra, um pouco maior. Tá? E vou fazendo assim até chegar nessa barra em 5. Ok? Aqui era só para mostrar que quando há fissura, a barra que está perpendicular resolve melhor que a barra que está vermelha, em princípio. Né? Mas isso é assunto lá para o detalhamento. Bom, então nós vamos usar esse processo aqui. Nós estamos linearizando uma coisa que não é linear, né? Mas estamos partindo do maior valor para tentar achar esse ponto aqui quantas barras tinha. Quer dizer, esse ponto aqui, ó, só tem essa barra em cima. Depois não vai precisar de barra nenhuma, princípio. E aqui nós temos todas as 5 barras, passou aqui. Ó. Se você pegar a vertical aqui, todas as 5 barras estão aqui. Nessa seção aqui só tem 4 barras. Na outra seção 3, 2, depois 1. Mas sempre fazendo uma interpolação de cima para baixo, não pode fazer o contrário. Tá? Muito bem. Aí vem a história. Por que eu disse que não podia calcular numa seção S uma quantidade de armadura a partir do próprio momento que estava na armadura? É porque, no fim das contas, nós vamos ver no próximo filme, que lá no começo do século passado, 1900, 1910, Mesh e Hitler concluíram que podiam analisar uma vida no estado limite último, ou pelo menos no estágio 2, mas a gente leva para o estado limite último, como sendo um outro elemento. Não era mais uma viga, era uma estrutura similar a uma estrutura treliçada, composta por um banzo comprimido, um banzo tensionado, estribos e elementos de concreto fissurado por tração, que é aquilo lá que eu tinha mostrado aqui. Ó. Se você tiver uma tração assim, vai aparecer uma fissura. Muito bem. Bom, se isso for verdade, vamos acreditar que seja, depois nós vamos melhorar esse conceito. Eu posso substituir a minha viga que estava lá. Essa viga, inclusive, nós podemos fazer. A viga real não é essa, qualquer uniformemente distribuída, com um monte de estribo. Nós vamos. A ideia do Mesh, a grande sacada dele, é que quando você vê uma viga, e aí no outro filme nós vamos ver, a gente vê um monte de treliças. Se você for pensar, você fala, puxa, eu tenho um monte de treliça, não tem só uma carga concentrada. Mas ele imaginou que aquele monte de treliça só ia confundir, ficaria muito peristático,
ele resolveu pegar uma que representasse todas aquelas dezenas de treliças. E para isso foi necessário colocar as cargas tudo em um ponto só, colocar os estribos tudo em um ponto, enfim. Aí ele traça de novo, como nós, resolvemos estrutura com barra prismática, só um eixo acabou. Está aqui a que representa realmente aquela viga. Aqui a 45 graus são as fissuras, mas na verdade é a região de concreto entre duas fissuras, é a biela comprimida. Na vertical aqui seria os estribos, na horizontal lá em cima seria a parte de concreto comprimido. E a parte horizontal aqui embaixo é a armadura tracionada. Muito bem. Se isso for verdade aqui, eu tiver um momento M, eu tiver essas cargas aqui, eu posso escrever colocando e cortando o Ritter, né? O que é um corte de Ritter de uma treliça? É quando eu corto a treliça em 3 barras ou 3 forças, porque cada barra de treliça tem uma força. Não é um porte como treliça, né? Na verdade, na vida real é um porte, mas a gente considera uma treliça. Ou seja, que eles não são rotulados. Se eu cortar por 3 barras, desde que as 3 não passem no mesmo ponto, passem no máximo 2 a 2, eu tenho uma facilidade de cálculo para fazer somatório de momentos. Pego um ponto que tem 2 barras passando, a outra barra fica com uma única incógnita quando eu fizer somatório de momentos. Então, como Ritter e Mersch estudaram a treliça, deram o nome de treliça e Mersch como prêmio de consolação, maneira de cortar, eu chamo de processo de Ritter. Vamos pensar que a seção, que tem um momento M, vai ter uma força de compressão no concreto, uma força de tração na armadura. Ok? Muito bem. Já estamos quase 1 hora de gráfico. Bom, agora vamos continuar. Aqui nós temos o Z, que vai aparecer também naquela outra slide lá. É sempre a resultante da força de compressão com a força de tração. Vamos fazer somatório em torno, por exemplo, do ponto K. Então, entrando pela esquerda da viga, nós estamos no estado limite último. Nós podemos dizer que só os tudo no estado limite último. Nós temos R vezes A, que é a reação, depois menos P1 vezes A1 mais A2, depois P2 menos A2. Isso tudo tem que ser igual a Fs vezes Z. Ou então MD. Tá? Então está lá. E aí, ó, esse Fs vezes Z, aqui RA, isso aqui é o momento MD. É o momento MD na seção K. Então eu escrevi isso daqui, e aí eu lembro que a força no aço vai ser a área de aço vezes a tensão de escoamento. Nós vamos impor condições para que isso aconteça, para que seja sempre a de escoamento. Por exemplo, o X tem que ser maior que 0,45 de D. Mas isso fica lá no livro, na teoria, e na hora que nós estivermos detalhando melhor. Não vamos entrar nesses detalhes. Então eu posso escrever aqui FY vezes AS. E finalmente chegar nessa expressão, que é a mesma que nós chegamos lá no outro slide. Eu vou correr lá no outro slide, só para mostrar para vocês. Sei que demora um pouquinho, faz mal para a vista. Pronto, vai aparecer agora, eu acho. Aqui, pronto. AS, MD, Z, FY, D. Então bateu, a teoria bateu. Eu fiz de outra maneira a dedução da expressão da armadura e cheguei no mesmo resultado. Vamos voltar para lá, tem uma diferença. O resultado da área em si é o mesmo. Os valores envolvidos são os mesmos. Mas aqui tem um detalhe. A força de tração está numa seção S, no momento MD está numa seção K. Existe uma defasagem entre a força, o momento onde eu calculei, e onde está a armadura tracionada. Para corrigir isso, né, eu
faço uma decalagem do diagrama. Então, é por isso que a gente fala que não pode, não deve usar para uma sessão qualquer o momento dela. Para as máximas, pode. Eu vou avançar um pouquinho, não está aqui, mas eu vou avançar mais um pouco, está aqui. Ó. Ainda não está aqui. Demorou, podia ter feito isso logo em seguida. Aqui, ó. Eu preciso decalar o diagrama. O diagrama original é tracejado. Eu vou ter esse cheio que vai levar em consideração a tríplice mexe. Ou seja, a tríplice mexe bate com resultados para sessões de momento máximo e mínimo. Mas para sessões intermediárias, você é obrigado a deslocar. Quanto que desloca? Então, é possível calcular usando a tríplice mexe. O deslocamento vai se dar... Está para um valor que vai aparecer aqui. Se tivesse aparecido aqui, eu tinha isso. Não, não aparece. Vamos continuar. Bom, esse não é o único problema que está aqui, o deslocamento. Ele vai ligar L vezes D, tem toda a expressão. Isso pode ser deduzido lá da treliça de Mesh, que não vai fazer parte daqui dos assuntos. Eu só sei que vai ter um deslocamento. Muito bem, outra coisa que nós temos que levar em conta é a ancoragem. Eu preciso transferir a ação do concreto para o aço e do aço para o concreto. É isso que se chama aderência ou ancoragem da barra. Por exemplo, se uma viga tem um comprimento de 16 metros, se eu estiver usando barras de aço que vem de caminhão, elas vêm com 12 metros no máximo. Eu não consigo levá-la aos 16 metros. Então eu faço uma colagem, faço uma transferência de uma barra para o concreto e de outra do concreto para outra barra. Nesse caso, as duas barras estão comprimidas. Essa figura está feia, mas ela é de 71, possivelmente uma das primeiras figuras em que isso foi mostrado. Eles fizeram o ensaio e cortaram com esmeril, e essa seção, é claro, não ficou bonita. Eu acho que em 71, filme colorido era difícil de ser usado, mas também não adianta, porque o concreto e o aço tem pouca diferença de pigmentação, né, de cor. Mas olha que interessante. Vocês percebam que esse ferro a seta expuseram, obviamente, para você entender que ele estava sendo puxado para a esquerda e esse estava sendo puxado para a direita. Entre eles ficou o que a gente chama a massa de concreto, que serve de cola. Por isso que não é bom. Se você junta eles, você tem mais dificuldade. Você perdeu uma região de cola. Agora, a gente poderia imaginar contenções de elemento. E faz-se a dedução. Mas elas não são reais. Olha o que está acontecendo. Está aparecendo uma tração diagonal e está quebrando aqui, formando bielas. Quando essas bielas arrebentarem e forem esmagadas, a barra se solta do concreto, desliza em relação ao concreto e o mecanismo concreto armado é desfeito. Ok? Como é que chega nesses valores? Como é que eu evito isso? Né? Bom, tem que considerar aqui, para garantir, olha, o ferro não tem só o comprimento posto pelo diagrama, de momento, mas teria que ter um comprimento de ancoragem. E aqui, o que está sobrando, está vendo? Tem um peixinho que está sobrando, é o AL. Depois vai aparecer. Há esse nome dessa região necessária para que a barra não escorra, não arrebente, quando escorra, ela não desliza em relação ao concreto, é o nome de ancoragem. Bom, a ancoragem a gente determina pela tensão de aderência e com valores médios. E mede-se ensaios a força necessária para arrancar um pedaço de barra de aço num corpo de prova. Então, se ela estiver na iminência do arrancamento, a gente tem o valor. A gente vai, pega uma barra, põe 30 centímetros de concreto, depois põe 40, depois 50. Nos casos em que eu consegui o deslizamento é porque eu não tinha ainda o comprimento. Como
pensar que é 55 centímetros, a barra nos deslocou. Então, para aquela barra, para aquele concreto, nós temos uma tensão de aderência, que podia ser uma tensão de cisalhamento. Olha lá, eu tenho uma cara de tensão de cisalhamento. Mas mesmo assim eles puseram FBD. O B de bonding, de contato, e D de projeto. E o F, eles não puseram tal BD. Bom, está aqui de novo. E aqui os ensaios, ó, na medida que eu vou fazendo, quando eu fiz um ensaio grandão aqui, arrebentou a armadura aqui, o comprimento era maior ou igual que o LB, né? Se eu fizer com valor menor, vai ser o necessário. Mas o necessário a gente pode também lembrar o seguinte: se eu quero diminuir esse comprimento, posso aumentar a quantidade de armadura que era necessária na seção. É óbvio que a tensão vai cair e, portanto, eu não vou conseguir escorregamento da armadura. Bom, essa aderência que nós estamos falando que dá coragem é feita de 3 efeitos que vão ser separados. Adesão, que é o efeito de cola propriamente dito. O atrito, que é muito difícil de medir, você precisa saber qual é a força normal que está lá. E o engrenamento, que na hora que você começa a romper, vai acontecendo aquelas forças ali entre a própria filetes do aço e a barra. Aqui tem uma figura maior, que representaria melhor, né, isso. Mas aquela que ensaio lá é muito interessante. Olha aqui as bielas aparecendo. Quando começa a esmagar isso, ele escorrega. Aquele cintar, isso aqui é uma barra helicoidal ou circular. E aqui ó, as forças que tem ao tal aqui. Mas se vocês forem ver depois, vê que esse tal depende de uma resistência à tração. Está aí no livro do Fusco a referência para se chegar a esses valores. Bom, então o procedimento que permite que você faça isso é um procedimento que ele leva em conta aquelas condições de linearidade que nós fizemos, mas ainda assim é preciso verificar se não há a variação da tensão que cai para o concreto, que sai da laço para o concreto, já é suficiente para que na seção seguinte eu possa diminuir a armadura. É uma maneira simples de falar. Você tem que tentar entender isso, né? Bom, mas esse problema da coragem também leva aos ferros de espera, que não pode ser nunca esquecido. Para que você transmita o esforço, muitas vezes de compressão de um elemento para o outro, por exemplo, de um pilar para o outro, andar para o outro, eu preciso ter uma armadura de espera, ou seja, a armadura que é do pilar vem até um pouco mais e vai ficar justaposta à armadura do novo andar do pilar. A escada, como a gente geralmente faz por último, por causa da dificuldade, tem que usar um concreto com um slump maior, né? Não pode usar dançado, a forma tem que ser muito bem feita, os espelhos têm que ter a mesma altura, né? E quebrados, se for o caso. Então a gente deixa por último, mas deixa na viga que vai recebê-la, né? Deixa um ferro de espera. A mesma coisa acontece na estaca. Quando a gente chega próximo do final da estaca, é necessário colocar uma armadura mínima. A gente coloca, mas toda essa concretagem que é feita até quase a superfície do solo que vai estar a obra, é muito complicado de ser feito com essa critério, desbarrancamento. Então, o que se faz é cortar a estaca até uma cota de arrasamento e depois colocar o bloco. E nada mais justo que na estaca tenha a armadura de espera, que é para transmitir da estaca para o bloco ou vice-versa. A mesma coisa se dá do pilar bloco. Então, as armaduras de espera nunca podem ser esquecidas, senão você já não tem a capacidade de transmitir todos os esforços de um elemento para o outro. Então é importante não esquecer, porque se tiver que esquecer, vai ter que furar por epóxi, por armadura. Essa é a maneira mais correta de trabalhar. Muito bem, além disso, quando a gente calcula numericamente, existe a questão de boa e má aderência. A boa e má aderência depende da quantidade de cimento dissolvido ali no concreto. Se a nata de cimento
foge do concreto, isso acontece principalmente em vigas altas, ela vai se depositar na parte de baixo por gravitação e a região que ficou sem muita nata de cimento, ou pasta de cimento, geralmente é nata, não é água com cimento. Ficou pouco cimento, é considerada de má aderência. E a de boa aderência, quando você tem inclinação, menos de 60 centímetros. Então você pode colocar na plataforma que não se deve fazer concretagem com mais de 30 centímetros. Né? 30, não 60, está aqui 30. Então, se a viga tem 60, você vai fazer 30 até o final, completar, depois você volta para o começo e coloca mais 30. Porque nesse caso vai ficar tudo em região de boa aderência, inclusive com o ferro negativo, porque você consegue evitar que a nata escorra para baixo. Quando você voltar, já existe um certo endurecimento do concreto, um certo endurecimento. Aqui, para calcular o comprimento de ancoragem, tem alguns fatores relacionados ao tipo do aço, na verdade, com formação superficial. Tem outro fator que depende do diâmetro, tá certo? E, finalmente, olha lá, era FBD e apareceu no desenho lá uma extensão de salamento. Mas olha o que tem aqui, FCTD, uma força de tração do concreto. É aquilo que eu falei, não existe extensão de salamento. Existe para a gente fazer equilíbrio, mas ela não existe. Bom, aí vocês vão ter que ter lá o comprimento necessário para cobrir o diagrama e mais o comprimento de ancoragem, mas também tem que ter aquele deslocamento. Então, são três coisas para fazer, né? Bom, a norma mostra aqui que para ter, quando você faz a ancoragem, você precisa ter certeza que essa ancoragem ela é suficiente para que não fique faltando também para a barra de baixo. Isso é porque nós estamos linearizando e não é linear. A variação de tensão, não sei nem se é quadrática, mas linear ela não é. Com certeza não é. Então, ao fazer, nós temos que fazer uma verificação, que está aqui, ó. Fiz duas, ó. Eu coloquei o AL e o LB. Aí eu vou na de baixo e verifico se ela está passando o AL. Tá? Se estiver passando o AL, perfeito, normal. Depois só manda fazer esse e fazer a verificação. Caso contrário, ela pede para que você traga o ferro até aqui. Então ele vai ficar maior. Ele vai ter que ter pelo menos 10 fios. Né? De baixo tem que ter 10 fios. Então, esse é um cuidado que nós já fizemos na quinta edição, na quarta não fazíamos assim, gastava um pouco mais de aço. Mas desse jeito fica igual da norma. E para o positivo também existe isso, só que no positivo, pela própria característica, fica até difícil você fazer um positivo que dê certo, você não precisa acrescentar os 10 fios. Mas geralmente você vai ter que acrescentar. Se chegou até aqui, viu onde que cai o ponto em relação à próxima, a próxima quantidade de ferros, a partir desse ponto aqui, tinha um ferro, que já vai ter só um outro, né? Esse aqui pararia de trabalhar, mas só se ele conseguir estar mais que 10 fios do outro. Aqui é o caso que dá para ficar 2 fios. Claro que isso aí são diagramas que eu forcei para que acontecesse isso. Bom, além disso, tem aquela questão de que precisa ir pelo menos 4 barras, 2 partes tribos em cima, 2 embaixo. Se toda liga tiver armadura, ninguém vai fazer aquele gráfico. Aquele gráfico não tem sentido. Né? E depois também precisa fazer um certo número de barras até apoio. Isso é mais ou menos simples. Porque aí, quando você pega aqui, ó, nesse apoio, é como se tivesse uma força, né? Você tem um momento aqui, então você tem que ter força. No diagrama original, se tracejado, indicaria que não precisaria barra nenhuma, mas precisa, e aí tem 3 recomendações da norma. Você precisa pegar essa resistência à tração e depois mais 2 outras. Dê uma olhada lá no livro, capítulo 5. Bom,
E agora, para vocês verem, né, 3 detalhes interessantes. Em nó de pórtico, nós temos uma viga, mas na verdade a gente tem a viga chegando no pilar. E nós temos um pórtico. Então, o nó de pórtico, em geral, embora tenha situações que não precisem disso, é interessante colocar uma barra dobrada. E a barra dobrada está funcionando dentro do pilar, a tração e na viga. E aí, se você fizer esse primeiro detalhe, né, você vai ter um ponto de compressão concreto e vai esmagar. Então, a norma pede para que você, quando fizer barra dobrada, as duas pontas tracejadas, você coloque 15 vezes o diâmetro. Mas no estribo, curiosamente, ele trabalha sempre a tração, nunca trabalha com a pressão, viu? Se corta aqui, tem tração, tração, se corta aqui, tem tração, sempre com o valor máximo. O estado de último está com o valor máximo. Mas aquela curva lá, aquela curva do estribo, dá ordem de 5 diâmetros. Como é que pode? Vai acontecer o que acontece aqui. Vai haver uma compressão excessiva. É por isso que a norma diz, onde houver canto de estribo, que eu levo uma barra longitudinal. E aí ele transmite aquela força que estaria praticamente concentrada, porque o diâmetro é pequeno, transfere para frente e para trás. Transfere para frente e para trás. E é por isso que eu tenho que ter um pote estribo, né? Onde houver canto de estribo, que eu levo uma barra, um pote estribo, que deve ter o mesmo diâmetro que o estribo, no mínimo. Bom, então isso aqui está entendido, está entendido. E o gancho para fazer a ancoragem. Quando nós temos uma barra tracionada, a comprimida também, mas a comprimida não pode usar gancho. Tem a explicação lá no livro. A tracionada, quando a gente usa, a gente coloca um gancho que é feito com um raio similar àquele do estribo. 5 vezes, 4 vezes, não 15 vezes. Por que o concreto ali não é esmagado? É simples. Quando você vai ancorar o estribo, o gancho, ele pega uma pequena parte só. Ele já está no final da barra. Se a barra aqui estava com toda a tensão, nesse trecho aqui ele já foi transferindo o concreto. Quando chega no final, é que você coloca o gancho. E aí ele consegue reduzir em 30% o comprimento de ancoragem da barra. Então, quando o nosso problema for tamanho, quando você quiser chegar com uma viga num pilar pequeno, o gancho é importantíssimo. E às vezes precisamos fazer outros truques, né, que tem lá no livro. São estribos horizontais, grampos, né? Ou colocar mais armadura, enfim. Fazer uma série de coisas para garantir que essas barras não escorregarão na extremidade da viga. Não é isso? Então o gancho vale a pena. Vai lá no livro, depois vocês consultem, capítulo 5, que mostra que fazer um gancho, além do trabalho, vai te economizar 5 centímetros, coisa do tipo, na ancoragem. Então, assim, do ponto de vista econômico, não compensa. Sob o ponto de vista prático, as pessoas acham que isso aqui está melhor, tudo bem. E por questões de espaço. Quando o problema é espaço, o gancho precisa ser feito. Certo? Muito bem. Bom, vamos imaginar que nós temos análise de uma viga com 2 trampos. Temos lá o diagrama de momento, diagrama de cortante. A primeira coisa que a gente vai fazer é levar em escala ele, se nós estivermos fazendo na mão, levar, por exemplo, um CAD. Isso aqui foi feito no TQS. TQS não, desculpe. Foi feito no F-Tool, nós levamos para o CAD, ele fica em escala. Aí eu divido no número de barras que eu quero. Eu usei acho que 16 e 8, tá aqui as divisões. Eu vou fazer de 2 em 2. Vocês estão vendo essas divisões mais fortes. Aí eu vou incrementar. Primeiro eu tiro os comprimentos de cada barra daquelas. Depois eu incremento o valor do comprimento de ancoragem. Não, desculpe, esse é o ΔL, da treliça. Então, os para um lado, os para o outro. E finalmente eu vou colocar a ancoragem. Então eu tinha esse sistema azul aqui de dentro, ficou de fora, depois de fora fica o vermelho
que ao final há menos de uma verificação, que é a seguinte: eu tenho que fazer aquelas verificações para ver se eu mantenho em relação à camada posterior, né? Se eu mantenho os 10 FIIs. Os negativos aqui foram mantidos, os 10 FIIs. Bastou só verificar. Nos positivos, teve caso aqui que eu precisei aumentar. Bom, outra coisa importante que vocês estão vendo aí é que os ferros, e aqui melhor, quando eu termino tudo aqui, que está mostrando já os ferros, ser usados, e aquele diagrama que nós fizemos depois, trabalhamos com ele, chegamos nesses ferros aqui. Vocês estão vendo que os negativos, apesar de ter uma armadura dobro do positivo, o comprimento é bem menor. E os positivos, você consegue economizar muito. Então vem outra coisa importante, que onde houver possibilidade em Rigas, eu levo a continuidade para São Francisco. Porque você vai ter um gasto menor de armadura, vai ter mais trabalho. Mas isso vem lá de 1910, a gente não pode agora esquecer o que foi feito, até podemos, né? Mas é difícil convencer as pessoas agora, né? Que todo mundo se acostumou a fazer desse jeito. Então todo mundo vai querer, né? Se você não fizer algo parecido com isso daqui, a pessoa vai falar, chutou, não calculou nada. Né? Muito bem. É sempre possível, se você for possível fazer negativo, faça. Porque as armaduras vão ser em menor número, dá mais trabalho para calcular, dá mais trabalho para o ferreiro, mas gasta-se menos armadura. Se você fica com questionamento para vocês fazerem esses dois tramos isostáticos, mesmo carregamento, e ver como é que fica a armadura. Tem os detalhes aqui das armaduras que chegam. Está aqui o desenho, nós partimos lá do diagrama de momento, usando a teoria técnica, nós deslocamos o diagrama, colocamos a coragem e ainda tivemos que fazer emendas aqui, tivemos que ver a quantidade de barras que são necessárias chegar aqui e, finalmente, a norma prevê que você tendo pilares, você tendo o formato de pórtico, né, você é necessário ter uma armadura, que é aquela barradura de nó de pórtico, você vai ter uma maneira de calcular e introduzir, apesar de você ter calculado como ele. Com isso nós terminamos. Tá?